Annabelle, a boneca amaldiçoada. Seu nome ecoa como um sussurro sombrio, carregado de histórias de terror e mistério. Dizem que ela se move sozinha, escreve mensagens assustadoras e causa verdadeiros tormentos. Será que tudo não passa de lenda? Ou essa boneca esconde um segredo sombrio que desafia toda explicação? Tudo começou em 1970, em um apartamento nos Estados Unidos. Donna, uma jovem estudante de enfermagem, recebeu de sua mãe uma boneca Raggedy Ann como presente. A princípio, a boneca de pano, com seus traços infantis e cabelos vermelhos, era apenas um brinquedo inocente. Mas logo uma névoa sinistra começou a pairar sobre aquele lar. A boneca, que antes era um mero objeto de decoração, começou a mudar de lugar sozinha. Donna e sua colega de quarto, Angie, encontravam a Annabelle em cômodos diferentes do apartamento, sempre em posições distintas daquelas em que a deixaram. No começo, elas atribuíram as mudanças de posição a brincadeiras da outra, mas logo perceberam que havia algo mais sinistro acontecendo. Bilhetes com mensagens assustadoras começaram a surgir pela casa. Escritos em uma caligrafia infantil, os recados traziam ameaças e pedidos de ajuda. O clima de medo tomou conta do apartamento. Donna e Angie, inicialmente céticas, começaram a acreditar que havia algo de verdadeiramente errado com a boneca. Decididas a entender o que estava acontecendo, as jovens chamaram um médium. A mulher, após entrar em contato com o mundo espiritual, revelou uma história arrepiante. A boneca não era apenas um objeto inanimado, mas sim um portal para o mundo sobrenatural. Dentro dela, residia o espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que havia morrido tragicamente no terreno onde o apartamento fora construído. Annabelle, presa à forma da boneca, buscava uma conexão com Donna, sentindo uma espécie de atração maternal pela jovem. No entanto, o médium fez um alerta. A boneca não era inofensiva. A presença de Annabelle era, na verdade, uma porta aberta para entidades muito mais perversas. A partir daí, os eventos se sucederam com uma velocidade assustadora. As mensagens se tornaram mais frequentes e mais ameaçadoras. Objetos começaram a se mover sozinhos pelo apartamento, como se fossem lançados por uma força invisível. Donna e Angie viviam em estado de pânico constante. Um dos eventos mais perturbadores ocorreu quando Donna estava sozinha no apartamento. Ela sentiu uma presença estranha e, ao olhar para a boneca, viu Annabelle balançando a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse concordando com algo. Aterrorizada, Donna correu para o quarto da amiga e passou o resto da noite acordada. Em outra ocasião, a porta do armário abriu e fechou sozinha, e um objeto caiu da estante, acertando a parede bem perto de onde Donna estava sentada. Em um incidente ainda mais aterrorizante, Donna acordou no meio da noite com a sensação de ser observada. Quando abriu os olhos, encontrou Annabelle sentada em seu colo, com um sorriso macabro nos lábios. Desesperada, ela gritou e a boneca desapareceu. No dia seguinte, Donna acordou com arranhões inexplicáveis pelo corpo, como se tivesse sido atacada durante a noite. Desesperadas, as jovens buscaram a ajuda de Ed e Lorraine Warren, renomados investigadores paranormais. O casal, conhecido por sua experiência em casos de possessão demoníaca, confirmou os piores medos de Donna e Angie. A boneca não era habitada pelo espírito de Annabelle Higgins, mas sim por uma entidade demoníaca que havia se apoderado da forma inofensiva do brinquedo. Para proteger Donna, Angie e todas as pessoas que pudessem ser afetadas, os Warrens levaram a boneca amaldiçoada. Annabelle agora reside em uma caixa de vidro lacrada, exposta no Museu Oculto dos Warren,
em Connecticut. Os funcionários do museu também contam histórias assustadoras. Um segurança, chamado John, jura ter visto a boneca olhando para ele com um olhar de puro ódio. Uma funcionária, a Jane, disse ter visto a boneca flutuando dentro da caixa de vidro. Outra funcionária, o Alex, disse ter ouvido risadas vindas da sala onde a boneca fica exposta, quando tinha certeza de que estava sozinha no museu. Além disso, existem relatos de visitantes que tiveram experiências inexplicáveis. Um casal afirmou ter visto os olhos da boneca se abrirem sozinhos, enquanto outro visitante jurou ter sentido uma mão fria tocar seu ombro quando estava perto da vitrine. As histórias são inúmeras, cada qual mais assustadora que a outra. Um dos casos mais famosos ocorreu com uma visitante chamada Sarah. Enquanto admirava a boneca, ela sentiu uma presença estranha e, ao olhar para Annabelle, viu a boneca olhando diretamente para ela com um olhar de puro ódio. Sarah saiu correndo do museu, com medo de que a boneca pudesse segui-la. Outro visitante, um homem chamado Daniel, afirma ter ouvido a voz de Annabelle sussurrando seu nome enquanto estava perto da vitrine. Ele descreveu a voz como suave, mas ao mesmo tempo ameaçadora, como se a boneca estivesse tentando atraí-lo. Mas as histórias não param por aí. Dizem que Annabelle tem um poder de atração sobrenatural, puxando as pessoas para perto dela, como uma sereia atrai os marinheiros para as rochas. Alguns visitantes relatam ter sentido uma forte conexão emocional com a boneca, como se ela estivesse tentando se comunicar com eles de alguma forma. No entanto, essa conexão pode ter um preço alto. Alguns visitantes saíram do museu com sentimentos de tristeza, ansiedade e até mesmo depressão. Alguns afirmam ter tido pesadelos recorrentes com Annabelle, nos quais a boneca os perseguia por corredores escuros. Um dos casos mais perturbadores envolve uma jovem chamada Emily. Ela visitou o museu sozinha e ficou fascinada por Annabelle. Ao voltar para casa, começou a ter visões da boneca, que parecia estar presente em todos os lugares. Emily sentia que Annabelle estava tentando se comunicar com ela, mas as mensagens eram sempre vagas e assustadoras. A verdade sobre Annabelle é um mistério que desafia explicações. É uma história que nos lembra que, às vezes, o mundo sobrenatural está mais perto do que imaginamos e que algumas coisas são melhores deixadas no escuro. Mas as histórias não acabam por aí. Dizem que a própria Annabelle evoluiu, tornando-se mais poderosa e maléfica com o tempo. Alguns funcionários do museu afirmam que a boneca agora exala um frio intenso, como se estivesse constantemente emanando uma névoa gélida. Outros juram ter visto a boneca mudar de forma, assumindo aparências mais monstruosas e ameaçadoras. A lenda de Annabelle continua a crescer, alimentando o medo e a fascinação em partes iguais. Será que a boneca é realmente um portal para o mundo sobrenatural, ou tudo não passa de uma elaborada farsa? A resposta pode estar escondida nas sombras, esperando para ser revelada. Mas os relatos mais assustadores vêm daqueles que afirmam ter sentido a presença de Annabelle em seus lares. Alguns visitantes do museu relataram ter levado consigo uma sensação de mal-estar, que se intensificou ao longo dos dias. Outros afirmam ter tido sonhos proféticos com a boneca, nos quais ela aparecia como uma figura sombria e ameaçadora. Um dos casos mais perturbadores envolve uma mulher que, após visitar o museu, começou a ter visões recorrentes de Annabelle em seu quarto. A boneca aparecia cada vez mais próxima, até que uma noite, a mulher acordou com a sensação de ser sufocada. Quando abriu os olhos, encontrou Annabelle sentada em seu peito, com um sorriso maligno nos lábios. A mulher gritou e a boneca desapareceu, mas o trauma do ocorrido a acompanhou por anos. Outro relato arrepiante vem de um grupo de amigos que visitou o museu. Ao tirar uma foto em frente à vitrine de Annabelle, uma sombra estranha apareceu na imagem, com uma forma humanoide distorcida. A partir daquele dia,
Os amigos começaram a ter pesadelos recorrentes e a sentir uma presença constante em suas casas. A história de Annabelle é mais do que uma simples lenda. É um lembrete sombrio de que o mundo sobrenatural pode se manifestar de formas inesperadas e que algumas coisas são melhores deixadas no escuro. Mas as histórias não acabam por aí. Dizem que a influência de Annabelle se estende além do museu. Alguns relatos falam de objetos que, após entrarem em contato com a boneca ou com pessoas que a viram, passaram a apresentar comportamentos estranhos. Um caso envolve um relógio de bolso que, após ser exposto perto da vitrine de Annabelle, começou a parar e andar sozinho, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Mas com tudo isso, algumas pessoas podem se perguntar com tantas coisas assim que essa boneca fez. Será que ela também chegou a matar alguém então? Não há relatos confirmados de que a boneca Annabelle tenha matado alguém. As histórias mais assustadoras sobre ela envolvem principalmente eventos sobrenaturais, como objetos se movendo sozinhos ou pessoas sentindo uma presença maligna. E aí, curtiu essa história? Se você gostou desse vídeo, compartilhe para o seu amigo que curte um bom mistério, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo intrigante. Até a próxima!